A primeira pergunta de hoje é do nosso ouvinte Júnior. O Júnior, na sua Bíblia, ele abriu em Romanos capítulo 10 e o título dado a este capítulo é que os judeus rejeitam a justiça de Deus. E aí ele pede então para o pastor explicar: pastor, que justiça é esta que os judeus rejeitaram, pastor? Bom, antes de opinar e responder, eu quero citar o texto bíblico na sua integridade. No versículo 3 e 4, que é a resposta que nós encontramos aqui na Bíblia: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o que nós estamos observando aqui? Que o fato de Deus imputar justiça por meio, com base na fé e não nas obras, que tentavam os judeus, produziu a sua própria justiça mediante a própria obediência, aliás, a observância de ler. Então nós temos aqui que os judeus pretendiam alcançar a sua própria justiça na obediência à lei, e eles não alcançavam. Nenhum deles conseguiu guardar a lei na sua inteireza. Agora, Cristo veio e ele cumpriu a lei na sua inteireza, na sua integridade. E pôde dar, quando estava lá no Calvário, está consumado. De modo que hoje o cristão é justificado pela fé e não pelas obras. Então, quando diz o texto bíblico, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, significando que o nosso débito a Deus pela transgressão da lei dada por Deus, agora é tirado, porque nós somos justificados, quer dizer, declarados quite, ou quites com a lei de Deus, embora não tivéssemos a capacidade de guardá-la, porque a justiça outorgada a Cristo pela sua obediência à própria lei, nós ganhamos esse privilégio. De modo que o próprio escritor bíblico, Romanos capítulo 8, ele faz menção: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que não há condenação? Porque foram justificados pela fé quando aceitaram a Cristo e a sua justificação outorgada para nós, passada para nós, de modo que hoje estamos livres e justificados pela fé. De modo que os judeus tentaram, não conseguiram. Está escrito no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Não é só guardar 10 mandamentos, não. 316 mandamentos eram os mandamentos da lei de Moisés, da lei de Deus. Pode chamá-la do modo que for, é uma só lei. Não existe lei de 10 mandamentos. Os 10 mandamentos integram a própria lei de Moisés. Fazer uma separação entre lei moral, lei cerimonial, dizendo que a lei moral são os 10 mandamentos e lei cerimonial é o restante da lei, é uma aberração. Não existe tal distinção, que é promulgada por aqueles que hoje em dia querem também ser justificados pela lei. E sabe que não encontram. E diz o apóstolo Paulo, ainda depois de citar o capítulo 3, versículo 10 de Gálatas, ele cita no versículo 11, é evidente. Essa palavra significa é claro, é inequívoco, que nenhuma pessoa será justificada pelas obras da lei. Aí está um problema que hoje encontramos como crentes em Jesus Cristo, crendo na sua obra vicária, expiatória,
libertadora que nos assegura uma morada no céu, não por méritos pessoais de guardar a lei, mas pela graça, pelo favor de Deus. Está aí. O pastor falou em 613 mandamentos. É o total da lei de Moisés ou lei de Deus. A próxima pergunta é do ouvinte Rafael, da cidade do Guarujá. O Rafael aqui está citando dois textos bíblicos. O primeiro, de Mateus, capítulo 1, verso 23, e depois Isaías, capítulo 7, verso 14. Por que, pastor, foi colocado o nome de Jesus e não Emanuel? O Novo Testamento fala uma coisa, o Velho Testamento fala outra. É a mesma criança, pastor? Parece que o ouvinte está tendo alguma confusão aqui, pastor. Indubitavelmente é a mesma pessoa, Jesus. Agora, nós lemos na Bíblia Sagrada, em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é divinamente inspirada. Essa palavra inspirada significa assoprada por Deus. Os escritores da Bíblia que falaram antecipadamente de acontecimentos futuros, eles foram inspirados por Deus para escrever o que Deus fez conhecer a eles. E o registro que nós encontramos no Novo Testamento, como no caso de Mateus, é a justificativa de que o fato profetizado no Antigo Testamento cumpriu-se literalmente. Então, quando nós lemos, no caso, por exemplo, Isaías 7,14, eu vou ler o texto para que o prezado ouvinte tenha consciência de que estamos sendo corretos na nossa afirmação. Diz assim: porque, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Então aqui está uma profecia. E esse nome constante aqui, Emanuel, é consequência de revelação divina para a pessoa que o ostentasse. E nós temos então que este nome aparece em Mateus capítulo 1, versículos 21 a 23, mostrando exatamente que isso aconteceu conforme predito. Só que na ocasião do nascimento de Jesus, concomitantemente, isto é, ao mesmo tempo, estava um anjo chamado Gabriel visitando Maria. E diz assim o texto de Mateus. Eu vou ler de versículo anterior. E projetando ele isto em seu sonho, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então o anjo apareceu a José, como no conhecimento dos ouvintes. José se afastou de Maria quando a viu grávida, não sabendo a procedência da sua gravidez. Ele tentou deixá-la secretamente, quando em sonhos foi revelado que o que nela estava gerado não era o que ele estava pensando, era a ação do Espírito Santo. Então José recebeu sua esposa em casa, e agora ele está avisando que Maria daria à luz um filho, e seria o seu nome Jesus. Por quê? Porque a missão de Jesus era própria de um Deus, não era de um homem comum. Nenhum homem pode salvar. Por isso que está escrito em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, falando de Jesus, sua eternidade, o Verbo estava com Deus, mostrando sua distinção de pessoa, e o Verbo era Deus, mostrando sua natureza divina.
E no versículo 14 completa, e o Verbo se fez carne. Aqui está a natureza humana de Jesus, resultante da gravidez de Maria pelo Espírito Santo, e a missão de Jesus que o anjo Gabriel disse a Maria. Ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Então a missão de Jesus era a missão de um Deus, não de um homem comum, Emanuel. E Jesus, então, como Deus e homem, como diz o texto de Filipenses 2:9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus era Deus e homem conosco, e assim era o Salvador, que se tornou, morrendo por nós e dando sua vida para a nossa redenção. Diz o apóstolo Pedro, em 2:23, levando ele em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Obra de Deus no meio dos homens. Jesus, Salvador e Emanuel. A próxima pergunta é do ouvinte Noé, pastor. Ele quer saber sobre aquela maldição que o Noé da Bíblia lançou sobre o seu filho menor, ou melhor, o filho de seu filho, sobre Canaã. Ele quer saber se a descendência de Canaã são os povos ali da África, pastor. Essa questão de cor, que muitas vezes se fala que a cor negra é um sinal da maldição, pastor. O que dizer a respeito disso, pastor? Nós queremos dizer que a situação aqui apontada está no capítulo 9 do livro de Gênesis. Como é do conhecimento dos leitores da Bíblia, Noé plantou uma vinha, e quando a vinha cresceu, produziu, e ele então bebeu o caldo da vinha, que é uva, e ali então ele ficou embriagado. E embriagado, e desnudou-se. Ficou nu dentro de casa, perdeu o juízo. E estava deitado e dormindo, quando um dos filhos dele, Cã, sem Cã, Jafé, Cã, passou, viu o pai nu, saiu como que motejando e contou para os dois irmãos o que tinha ocorrido. Os dois irmãos, respeitosamente, de costas, vieram com uma cobertura e puseram sobre o corpo desnudo do seu pai, e assim respeitaram a nudez do pai. Só que o pai, ao acordar, eles foram contar ao pai o que tinha feito Cã, e aí se deu a maldição. Agora, essa exploração que se faz dizendo que a cor negra é resultado de maldição, e que os povos negros vivem sob maldição de Deus, não tem apoio na Bíblia Sagrada. Isso é um juízo temerário que se faz. É a mesma coisa que eu perguntar, por que existe a cor branca? Porque existe a cor amarela dos orientais, japoneses e coreanos. Tem uma característica deles do lugar, não sei qual a razão, mas tem. Temos a raça branca e temos a raça vermelha, só aqueles europeus já de tempos passados, e temos a raça negra, praticamente são cinco raças ou cinco cores, ou cinco da epiderme. Então, cito aqui a Bíblia dizendo, Deus não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante de si, mas Deus olha para o coração. Há muito negro com coração de branco, quer dizer, com coração branco, e muito branco com coração negro. E nós não podemos fazer essa questão racial de cores, como até o nosso governo está propiciando, como se o negro fosse inferior ao branco. Não existe isso.
Cada qual foi criado à imagem de Deus com sabedoria, com conhecimento. Nós temos o Supremo Tribunal Federal ocupado por um homem negro que está se destacando pela sua fidelidade ao seu cargo. Que dizer disso? Inferior? Não. Não tem cabimento. E racismo não é da parte de Deus. A próxima pergunta é do ouvinte Nelson, da cidade de São Vicente. Ele fala aqui, ele quer saber do pastor sobre aqueles que vão se converter na grande tribulação. O Senhor Jesus vai arrebatar a igreja e aqueles que ficarem na grande tribulação, pastor, como eles serão salvos, pastor? Nós não precisamos errar com respeito à resposta, porque, como temos lido aqui frequentemente, essa pergunta é repetida. Nós encontramos no capítulo 6 do Apocalipse, versículo 9, uma ocorrência passada, pelo menos na forma de escrever aqui, está nesse sentido. Diz assim que eu vou ler, repetindo, Apocalipse 6, 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Qual a razão que levou essas pessoas a serem sacrificadas durante o período da grande tribulação? Duas razões. Por amor da palavra de Deus e segundo, por sacrifício dedicado ao Senhor Jesus Cristo, por testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos. Conservo são irmãos na fé, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, essa resposta significa que na grande tribulação, os crentes que não forem arrebatados, eles participarão desse período em que o anticristo vai colocar um sinal na testa da pessoa, vai colocar na mão direita, e ninguém poderá comprar nem vender sem ter o sinal. Este sinal, hoje, é conhecido na própria Bíblia pelo número 666. Há interpretações capciosas, inverídicas, que algumas religiões estão usando para se aproveitar, para ganhar adeptos para o seu reino com mentiras. E nós queremos então alertar até os nossos ouvintes. Não sabemos que sinal é este. Sabemos que o anticristo vai pôr. Então aqui, o que vai acontecer com os que não forem arrebatados? Vão passar pela grande tribulação. Vão correr com esse problema de receber o sinal da besta. E quem receber o sinal da besta está perdido. Não tem salvação. Agora, os que passarem por sacrifícios, inclusive forem mortos, derramando seu sangue, estes vão integrar o grupo dos que vão ser salvos durante este período. E a Bíblia apresenta, então, a bênção que eles vão receber. Esta é a situação a respeito dos que ficarem para a grande tribulação. Eu estou aqui esperando o arrebatamento e eu quero ver se eu posso subir na primeira ressurreição. Aliás, primeiro arrebatamento da igreja. Como diz a 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Também pode ler 1 Coríntios 15, 51 a 54. Aí, irmão Nelson, importa é estar preparado para o arrebatamento da igreja, que vai acontecer depois. Aí é preocupação daqueles que não estiverem preparados. Mais uma pergunta aqui, pastor, da ouvinte Miriam. A ouvinte Miriam, ela fala aqui que uma amiga da sua igreja, ela acabou se afastando dos caminhos do Senhor. E ela tinha um desejo de comprar árvore de Natal. E agora que está afastada,
ela comprou a árvore de Natal. E a Miriam aqui pede para o senhor citar versículos para ela que ela pode falar para esta amiga. Mas o pastor, acho que o mais importante aqui é ela estar afastada, né, pastor? Esse dúvida. É o perigo maior, estar afastada dos caminhos. Problema maior, esse afastamento, que não tem base para ela poder fazer isso. Que maldade, diz o texto bíblico, encontraram vós em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Isso é leviandade. Deixar o Senhor Jesus Cristo para ir fazer coisas secundárias a respeito desta vida. Está lá no livro de Jeremias, capítulo 2, leia todo o capítulo. Então eu quero dizer para a nossa consulente que nós não encontramos apoio porque nunca se deu comemoração do nascimento de Jesus com árvores de Natal. O que nós temos aqui registrado na Bíblia, no capítulo 2 do livro de Lucas, é o nascimento de Jesus e o que ocorreu no momento em que isso se deu notícia. Diz o texto, aconteceu que estando eles ali, isto é, Maria e José, quando ela estava grávida, se cumpriu, ela deu à luz ao seu filho primogênito, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor, e o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novos de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E apareceu no mesmo instante, com um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos após até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Foram apressadamente, acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura, e vendo-o divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam, mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração, e voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus, pois por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Aqui está a comemoração do Natal de Jesus. Qualquer outro material que se fizer, plantas e árvores, tudo isso é fora do modo de se comemorar o nascimento de Jesus. Agora, pode comemorar o nascimento de uma forma ainda mais agradável ao próprio Jesus. Ele diz assim, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Agora é Jesus que está querendo entrar na nossa vida no aniversário dele. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entro em sua casa, no seu coração, e moro com ele e ele comigo. Esse é bênção. Apocalipse 3, versículo 10. Versículo 10.